Existe um erro muito comum quando falamos sobre pessoas que não gostam de festas. A ideia de que, se alguém é comunicativo, carismático, interessante, automaticamente deveria amar ambientes lotados. Mas isso não é verdade. E entender isso muda completamente a forma como amizades e relacionamentos funcionam. Existem pessoas que conversam muito bem, que são agradáveis, que sabem ouvir, que encantam no 1 a 1 ou em grupos pequenos, mas que simplesmente não se sentem bem em festas. Não porque não gostam de pessoas, não porque são antissociais, mas porque o custo psicológico e fisiológico desses ambientes é alto demais para elas. Festa não é apenas socialização. Festa é estímulo constante. Barulho, luzes, música alta. Várias conversas ao mesmo tempo. Contato físico inesperado. Pouco controle do ambiente. Para algumas pessoas, o cérebro não filtra isso bem. Ele recebe tudo de uma vez e entra em sobrecarga. Enquanto algumas pessoas se energizam com esse excesso, outras se drenam. Mesmo que estejam sorrindo, mesmo que estejam conversando, mesmo que estejam indo bem, isso é importante, porque alguém pode estar socialmente funcional e internamente esgotado. E aqui entra um ponto essencial. Introversão não é timidez. Introversão não é falta de habilidade social. Introversão é sobre como a energia é gasta e recarregada. Pessoas introvertidas ou sensorialmente sensíveis gastam muita energia em ambientes caóticos, mesmo quando gostam das pessoas que estão ali. Por isso alguém pode dizer, eu até consigo ir, eu até converso, mas depois eu preciso de dias para me recuperar. Isso não é frescura, não é drama, é funcionamento neurológico. Agora, do outro lado, existem pessoas festeiras, pessoas que se regulam emocionalmente no coletivo, que se sentem vivas no movimento, que precisam de estímulo externo, que recarregam energia vendo gente, rindo, dançando, interagindo. Para elas, ficar de fora dói, parece perda, parece isolamento, parece ausência de vida. E aqui nasce o conflito. Porque quando uma pessoa festeira se aproxima de alguém não festeiro, ela pode interpretar o desconforto como rejeição. Você não gosta dos meus amigos. Você não se diverte comigo. Você não gosta desse mundo que é importante para mim. Enquanto a pessoa não festeira sente algo completamente diferente. Ela sente cansaço, exaustão, vontade de ir embora antes de se perder de si mesma. Não é falta de amor, não é falta de interesse, é limite. Outro ponto importante. Festas exigem performance social, small talk constante, repetição de assuntos, exagero emocional, expressões corporais amplas. Algumas pessoas conseguem fazer isso, mas sentem que estão atuando, que não estão sendo autênticas, e atuar cansa muito mais do que errar. Por isso, muitas pessoas não festeiras dizem, eu sei o que fazer lá, eu só não me sinto eu. E isso gera um desgaste silencioso. Agora, se essas duas pessoas querem criar amizade ou um relacionamento saudável, algo precisa ficar muito claro desde o início. Ninguém está errado. Gostar de festa não é superficialidade. Não gostar de festa não é frieza. São sistemas diferentes tentando coexistir. O problema não é gostar de coisas diferentes. O problema é quando ninguém reconhece o custo emocional do outro. Relacionamentos que funcionam não se baseiam em obrigação. Se baseiam em acordos claros. Não é você nunca vai, nem você sempre vai. É entender que algumas festas importam mais do que outras, que algumas presenças são simbólicas e que outras podem ser opcionais. Para a pessoa não festeira, algo faz muita diferença. Ter limite de tempo, saber que pode chegar, estar presente e ir embora antes do auge. Isso muda completamente a experiência, porque não vira uma prisão, vira uma escolha. E para a pessoa festeira, algo também é essencial: autonomia. Ela não pode depender do parceiro ou do amigo para viver sua vida social. Ela precisa se permitir ir sozinha, sem culpa, sem cobrança, sem transformar a ausência em abandono. Casais e amizades saudáveis não vivem grudados. Eles se encontram inteiros. Outro ponto fundamental: o vínculo não pode existir apenas na festa. Se a única forma de conexão
é no ambiente que um dos dois odeia, algo está errado. É preciso criar territórios neutros, momentos que não pertencem nem ao caos, nem ao isolamento. Conversas profundas, viagens, atividades compartilhadas, rituais próprios. É ali que o relacionamento se fortalece. Quando isso funciona, algo muito bonito acontece. Ninguém força, ninguém culpa, ninguém cobra presença. Existe respeito, existe espaço, existe escolha. Porque no fim, amar alguém não é levá-lo para o seu mundo à força. É aprender a visitar o mundo do outro, sem se perder do próprio. E quando isso é entendido, pessoas festeiras e não festeiras não apenas convivem, elas se complementam. Quando falamos especificamente de amizade e relacionamento entre pessoas festeiras e não festeiras, o ponto central não é gosto, é maturidade emocional. Porque gostar de coisas diferentes é simples. Difícil é lidar com a frustração de não viver o mundo do outro do mesmo jeito. Muitas amizades e relacionamentos quebram não porque alguém errou, mas porque alguém tentou ser prioridade absoluta na forma de viver do outro. A pessoa festeira muitas vezes pensa assim: se você gostasse mesmo de mim, estaria aqui. Se fosse importante, você se esforçaria mais. E a pessoa não festeira pensa o oposto: se você me entendesse, não me colocaria nisso. Se importasse comigo, respeitaria meus limites. Ambos estão falando de amor, mas em línguas diferentes. O primeiro passo para isso funcionar é simples, mas raro. Parar de interpretar o comportamento do outro como julgamento pessoal. Quando alguém não vai a uma festa, isso não significa desinteresse, significa limite. Quando alguém quer ir a uma festa, isso não significa fuga, significa necessidade. Enquanto essas duas coisas forem vistas como ataque, o vínculo sofre. Amizades e relacionamentos saudáveis precisam de algo que quase ninguém ensina: negociação emocional. Não negociação do tipo quem cede mais, mas do tipo até onde cada um consegue ir sem se machucar. Isso exige conversas desconfortáveis, conversas honestas, conversas sem chantagem emocional. Frases como: eu consigo ir, mas não ficar até o fim. Eu fico feliz que você vá, mesmo sem mim. Isso não é sobre gostar menos. Essas frases constroem segurança. O problema é quando o acordo nunca é dito, quando tudo vira expectativa silenciosa. A pessoa festeira espera a presença total. A não festeira espera a compreensão automática. E nenhuma das duas acontece. Outro ponto importante: a pessoa não festeira precisa entender algo difícil. Abrir mão não é se anular, mas também não é se fechar completamente. Ir a algumas festas é um gesto de vínculo, não porque gosta, mas porque reconhece a importância simbólica para o outro. E isso só funciona se não virar regra, se não virar obrigação, se não virar prova de amor. Da mesma forma, a pessoa festeira precisa aprender algo essencial: aceitar a ausência sem dramatizar, sem ironia, sem cobrança passiva, sem frases que machucam mais do que parecem. Foi ótimo, pena que você não veio. Todo mundo perguntou por você. Essas frases não aproximam, elas afastam. Relacionamentos maduros entendem que presença física não é o único sinal de cuidado. Outro erro comum é tentar resolver isso com matemática. Você faltou em 3, agora vai em 3. Relacionamento não é planilha, é sensação de segurança. O equilíbrio não é numérico, é emocional. Se ambos sentem que estão sendo respeitados, o acordo está funcionando. Agora, algo muito importante. Pessoas festeiras e não festeiras precisam de espaços próprios, amigos próprios, momentos individuais, liberdade. Quando uma pessoa abre mão de tudo o que gosta para caber na vida do outro, o vínculo adoece. Quando uma pessoa exige que o outro esteja em tudo, o vínculo sufoca. Amor não é fusão, é convivência entre indivíduos inteiros. Outro ponto pouco falado: a pessoa não festeira não pode ser tratada como projeto. Não é alguém que precisa aprender a se soltar, nem alguém que está errada. Da mesma forma, a pessoa festeira não é vazia, superficial ou irresponsável por gostar de festa. Quando um tenta consertar o outro, o respeito acaba. Amizades duram quando existe permissão para ser diferente. Relacionamentos duram quando existe admiração
mesmo na diferença. E aqui entra algo muito poderoso. Criar o centro do vínculo fora da festa. Se tudo gira em torno do ambiente que um dos dois tolera mal, o relacionamento fica desequilibrado. É preciso ter lugares onde ambos se sintam seguros. Momentos onde ninguém está se forçando. Onde o encontro acontece de verdade. Quando isso existe, a festa vira detalhe, não campo de batalha. E quando isso não existe, qualquer evento vira motivo de briga. No fim, o que faz isso funcionar não é encontrar alguém igual. É encontrar alguém disposto a respeitar o que você é, sem tentar te moldar. Porque amizade e amor não são sobre estar em todos os lugares juntos. São sobre saber que, mesmo em mundos diferentes, vocês continuam escolhendo se encontrar. E quando duas pessoas entendem isso, a festa deixa de ser problema e o vínculo passa a ser escolha.